Você já percebeu que algumas pessoas trabalham duro a vida inteira e mesmo assim continuam no mesmo lugar? Não é falta de esforço, não é falta de inteligência e muitas vezes não é falta de oportunidade. Existe um pensamento silencioso que bloqueia a prosperidade, um padrão mental que age como um teto invisível. E o mais perigoso, ele parece normal. Andrew Carnegie já alertava sobre isso há mais de um século. Ele defendia que a maior diferença entre quem constrói riqueza e quem vive limitado não está no dinheiro inicial, mas na forma como a mente foi condicionada a enxergar dinheiro, risco e oportunidade. Existe um pensamento específico que trava o crescimento. É o pensamento da escassez disfarçada de prudência. Ele soa assim: melhor não arriscar. Isso não é para mim. Gente como eu não chega lá. Se eu tentar e falhar, vai ser pior. Perceba a sutileza. Não é um pensamento negativo explícito. É um pensamento que parece responsável. Mas, na prática, ele cria imobilidade. Carnegie acreditava que o maior erro das pessoas não era errar, era não ousar. Ele dizia que a mente precisa ser treinada para aceitar expansão. Porque, se internamente você acredita que riqueza é algo distante, perigoso ou reservado para outros, você vai sabotar qualquer oportunidade que se aproxime. Isso acontece de formas quase invisíveis. Você adia decisões importantes. Você hesita quando surge uma chance real. Você começa algo e abandona antes de amadurecer. Não porque não quer prosperar, mas porque existe um conflito interno. De um lado, desejo de crescimento. Do outro, medo condicionado. E aqui está o ponto central. A maioria das pessoas foi educada para sobreviver, não para prosperar. Sobrevivência ensina cautela excessiva. Prosperidade exige visão estratégica. Sobrevivência diz: proteja o que você tem. Prosperidade diz: multiplique o que você sabe. São mentalidades diferentes. E Carnegie entendia isso profundamente. Ele defendia que a riqueza começa na convicção. Antes do capital, vem a crença. Antes do investimento externo, existe o investimento interno. Se você acredita que dinheiro é escasso, você compete por migalhas. Se você acredita que valor pode ser criado, você começa a construir. Existe outro pensamento bloqueador que anda junto com o primeiro. O pensamento da aprovação. E se rirem de mim? E se acharem que estou sonhando alto demais? Carnegie construiu impérios industriais enquanto enfrentava críticas severas. Mas ele não negociava sua visão com a opinião média. Porque prosperidade exige autonomia mental. Se sua mente depende da validação de quem não construiu nada, você jamais construirá algo grande. Agora observe sua própria vida. Quantas oportunidades você já deixou passar porque parecia arriscado demais? Quantas vezes você diminuiu seu próprio potencial para caber na expectativa dos outros? Quantas ideias você arquivou por medo de julgamento? O pensamento que bloqueia sua prosperidade quase nunca grita. Ele sussurra. Ele diz para esperar mais um pouco. Ele diz para começar depois. Ele diz que agora não é o momento. Mas existe um detalhe fundamental. O momento raramente se apresenta perfeito. Carnegie defendia a ação decisiva. Ele acreditava que decisão rápida e mudança lenta eram características de pessoas prósperas. Indecisão constante, para ele, era sintoma de mente condicionada à limitação. E aqui está algo que poucos falam. Prosperidade não começa quando você ganha mais. Ela começa quando você pensa diferente sobre ganhar mais. Existe um limite psicológico que cada pessoa impõe a si mesma. Um número invisível. Um padrão invisível. Um nível de conforto invisível. Quando você se aproxima dele, algo interno te faz recuar. Isso pode aparecer como procrastinação, como autossabotagem, como distração, como medo disfarçado de planejamento excessivo. Você já percebeu que algumas pessoas passam anos se preparando, mas nunca começam? Preparação é importante, mas preparação infinita é medo refinado. Carnegie falava sobre a importância da fé aplicada. Não fé mística, mas fé prática, confiança racional na própria capacidade de aprender e ajustar. Ele entendia que toda grande construção começa com um salto calculado. Não um salto cego, mas um salto que desafia o conforto. Agora eu te faço uma pergunta direta. Qual pensamento você repete diariamente que pode estar bloqueando seu crescimento?
É a crença de que você não tem contatos suficientes, que não nasceu na família certa, que já passou da idade, que o mercado está saturado. Essas ideias podem parecer realistas, mas muitas vezes são apenas racionalizações da inércia. Prosperidade exige expansão de identidade. Você precisa se enxergar como alguém capaz de operar em um nível maior. Se internamente você ainda se vê como pequeno, suas decisões serão pequenas. Se você se vê como alguém destinado apenas a pagar contas, nunca vai estruturar ativos. Carnegie começou como operário, mas mentalmente, ele nunca se viu como alguém limitado àquele cargo. Ele estudava estratégias, observava oportunidades e pensava como investidor antes de ter capital. Esse é o ponto. Você começa a prosperar quando passa a pensar como alguém que constrói, não como alguém que apenas executa. E isso muda tudo. Porque decisões mudam, conversas mudam, ambientes mudam, riscos calculados começam a ser assumidos. Existe um padrão muito claro. Quem vive focado apenas em evitar perdas raramente constrói ganhos relevantes. Evitar perdas é importante, mas construir ganhos exige coragem estratégica. E coragem estratégica nasce de clareza. Clareza sobre onde você quer chegar. Clareza sobre quem você precisa se tornar. Clareza sobre quais crenças precisam ser abandonadas. Se você continuar pensando como ontem, seus resultados continuarão parecidos com ontem. Prosperidade é consequência de evolução mental. E evolução mental exige desconforto. Agora, pare por um instante. Seja honesto consigo mesmo. Qual é o pensamento recorrente que te faz recuar? Porque identificar o bloqueio é o primeiro passo. Mas substituir o bloqueio é o que muda sua trajetória. Se você quiser, posso continuar aprofundando. Como reprogramar esse padrão mental? O mecanismo psicológico da autossabotagem. O erro mais comum ao tentar prosperar. O método prático inspirado em Carnegie para expansão mental. Identificar o pensamento que bloqueia sua prosperidade é apenas a primeira camada. Agora precisamos entender o mecanismo por trás dele. Porque não se trata apenas de pensar positivo. Se fosse simples assim, qualquer pessoa que repetisse frases motivacionais estaria rica. O bloqueio é estrutural. Ele nasce de 3 pilares invisíveis: experiência passada, ambiente social, narrativa interna repetida. Primeiro, experiência passada. Se em algum momento você tentou algo maior e falhou, sua mente registrou aquilo como ameaça. O cérebro humano prioriza proteção, não expansão. Então ele cria atalhos mentais para evitar repetir dor. O problema é que ele não diferencia risco destrutivo de risco estratégico. Ele simplesmente evita. Segundo, ambiente social. Se você convive com pessoas que enxergam crescimento como algo improvável, perigoso ou coisa de sorte, isso vai moldar sua régua interna. Você começa a ajustar seus sonhos ao nível médio do grupo. Não porque quer, mas porque pertencimento é uma necessidade psicológica profunda. Terceiro, narrativa interna. Essa é a mais poderosa. É a história que você conta para si mesmo. Eu sempre fui assim. Eu não sou bom com dinheiro. Eu não levo jeito para negócios. Eu não nasci para isso. Repetida por anos, essa narrativa vira identidade. E identidade é o maior limitador de resultado. Porque você sempre age de forma coerente com quem acredita ser. Carnegie entendia algo essencial. Riqueza é consequência de identidade expansiva. Ele não se via como empregado. Ele se via como construtor. Não se via como subordinado. Se via como estrategista em formação. Antes de acumular capital financeiro, ele acumulou capital mental. Agora vamos para o ponto crítico. Autossabotagem não é preguiça. É coerência interna. Se você acredita que não merece prosperar, você vai se comportar de maneira a provar isso. Se acredita que dinheiro corrompe, vai inconscientemente evitar ganhar mais. Se acredita que sucesso gera rejeição, vai evitar se destacar. A mente busca consistência, mesmo que essa consistência te limite. Por isso tentar forçar prosperidade sem mudar crenças gera tensão constante. É como acelerar com o freio puxado. Então, como reprogramar isso? Primeiro passo: consciência específica. Não basta dizer tenho mentalidade de escassez. Você precisa identificar a frase exata que roda na sua mente. Qual é a sentença automática que aparece quando surge uma oportunidade maior? Escreva. Seja literal.
Segundo passo: confrontação racional. Pergunte: essa crença é fato ou é interpretação? Quem me ensinou isso? Essa pessoa construiu algo relevante? Existem exemplos que provam o contrário. A mente precisa de evidência alternativa. Carnegie estudava biografias de homens bem-sucedidos da época. Ele fazia isso para expandir seu referencial. Porque quando você vê provas reais de expansão, sua mente começa a aceitar a possibilidade. Terceiro passo: microexpansão controlada. Prosperidade não exige um salto insano imediato. Exige pequenos movimentos fora do padrão antigo. Se você sempre evita exposição, comece expondo uma ideia. Se sempre adia decisões financeiras, comece decidindo algo simples com estratégia. Se sempre teme investir em si mesmo, faça um investimento moderado em conhecimento ou estrutura. Pequenos atos constroem nova identidade. E identidade consolidada sustenta grandes resultados. Existe outro erro comum que bloqueia a prosperidade: confundir movimento com progresso. Muitas pessoas estão ocupadas, mas não estão crescendo. Trabalham muito, resolvem problemas, cumpram tarefas, mas não constroem ativos. Carnegie era obcecado por alavancagem. Ele não pensava apenas em trabalhar mais. Pensava em sistemas. Pensava em escala. Pensava em estruturas que continuariam produzindo mesmo sem sua presença constante. Esse é um divisor de águas. Mentalidade de sobrevivência foca em esforço. Mentalidade de prosperidade foca em estratégia. Pergunta fundamental: você está apenas trocando tempo por dinheiro? Ou está construindo algo que cresce independentemente do seu esforço direto? Se a sua energia está 100% consumida na manutenção da vida atual, não sobra espaço mental para expansão. E isso também é um bloqueio invisível. Prosperidade exige espaço cognitivo. Tempo para pensar. Tempo para analisar. Tempo para estudar. Carnegie separava momentos estratégicos para reflexão. Ele sabia que decisões grandes não nascem no caos. Agora vamos falar de medo de perder. Existe uma diferença entre prudência e paralisia. Prudência calcula. Paralisia imagina catástrofes. Se toda decisão maior ativa cenários extremos negativos na sua mente, você está operando sob condicionamento de escassez. E isso precisa ser reeducado. Uma técnica prática. Antes de decidir, escreva 3 cenários. Pior cenário realista. Cenário provável. Melhor cenário possível. Você vai perceber que sua mente exagera o pior e ignora o melhor. Equilibrar essa visão reduz o bloqueio emocional. Outra barreira comum: confundir humildade com autoapagamento. Muitas pessoas acreditam que desejar prosperar é arrogância. Mas Carnegie via a prosperidade como responsabilidade. Ele acreditava que acumular recursos permitia gerar impacto, criar empregos, financiar inovação. Se você associa riqueza a egoísmo, vai resistir a ela. Se associa a riqueza à capacidade de gerar valor, sua mente começa a aceitar expansão. Agora uma reflexão direta. Você quer prosperar ou apenas quer alívio financeiro? São objetivos diferentes. Alívio financeiro busca estabilidade. Prosperidade busca crescimento contínuo. Estabilidade é importante. Mas se você para nela, cria um novo teto invisível. E finalmente, o ponto mais estratégico. Prosperidade é jogo de longo prazo. Mentalidade imediatista é inimiga dela. Carnegie pensava em décadas. A maioria pensa em semanas. Se você avalia decisões apenas pelo resultado imediato, vai abandonar processos que exigem maturação. Toda grande construção passa por fase invisível. Sem aplauso. Sem validação. Sem retorno imediato. Quem entende isso continua. Quem não entende, recua. Agora observe sua trajetória atual. Você está operando em modo sobrevivência ou construção? Suas decisões estão alinhadas com expansão ou apenas com manutenção? Porque o pensamento que bloqueia sua prosperidade pode estar operando agora, enquanto você escuta isso. E talvez ele esteja dizendo: isso é interessante, mas não é para mim. Se essa frase apareceu na sua mente, esse é o bloqueio. E ele só perde força quando você decide agir apesar dele. Se quiser, posso continuar aprofundando ainda mais. Como construir mentalidade de longo prazo. Como mudar ambiente sem romper relações. Como criar disciplina estratégica. Como desenvolver visão de investidor.
O princípio que separa quem enriquece de quem apenas trabalha. Perfeito! Vamos avançar para o nível estratégico. Até aqui falamos sobre o pensamento que bloqueia sua prosperidade. Agora precisamos falar sobre construção deliberada de mentalidade. Porque remover bloqueios é metade do caminho. A outra metade é instalar um novo padrão. E isso exige método. Primeiro princípio: mentalidade de longo prazo. A maioria das pessoas vive em ciclos curtos de motivação. Começa animada. Enfrenta dificuldade. Perde intensidade. Recomeça meses depois. Esse ciclo impede acúmulo. Carnegie não pensava em meses. Ele pensava em décadas. Ele entendia que riqueza relevante é construída por repetição disciplinada de decisões corretas ao longo do tempo. Longo prazo não significa lentidão. Significa consistência estratégica. Pergunta importante. Você toma decisões pensando em como elas impactam sua vida daqui a 5 ou 10 anos? Ou decide apenas baseado na pressão do momento? Quem vive reagindo ao presente raramente constrói futuro sólido. Segundo princípio: ambiente. Você não precisa romper com ninguém, mas precisa elevar sua referência. Se suas conversas giram apenas em torno de problemas, consumo e sobrevivência, sua mente vai operar nesse nível. Carnegie buscava proximidade com pessoas mais experientes. Ele fazia perguntas. Observava padrões. Aprendia como pensavam. Você pode fazer isso hoje. Livros, biografias, mentorias, conteúdos estratégicos. Ambiente não é apenas físico. É mental. O que você consome diariamente molda sua visão de mundo. Terceiro princípio: disciplina estratégica. Disciplina não é apenas acordar cedo. É manter decisões coerentes mesmo quando a emoção oscila. Prosperidade exige capacidade de adiar recompensa. Se toda decisão financeira é baseada em impulso, você reforça a mentalidade de curto prazo. Disciplina estratégica é perguntar: isso me aproxima do ativo ou apenas satisfaz o momento? Quarto princípio: desenvolver visão de investidor. Esse é um divisor absoluto. Mentalidade comum pergunta: quanto custa? Mentalidade investidora pergunta: qual retorno isso pode gerar? Isso se aplica a dinheiro, tempo e energia. Tempo investido em aprendizado pode gerar renda futura. Energia investida em relacionamento estratégico pode gerar oportunidades. Dinheiro investido com inteligência pode multiplicar. Carnegie não via recursos como algo para guardar apenas. Ele via como ferramentas para expansão. Mas atenção! Visão de investidor exige análise. Não é apostar. É estudar antes de agir. Quinto princípio: identidade expansiva. Você precisa começar a se enxergar como alguém que constrói ativos, mesmo antes de tê-los. Isso não é ilusão. É direção mental. Quando sua identidade muda, suas decisões começam a se alinhar automaticamente. Você passa a buscar conhecimento diferente. Passa a observar oportunidades que antes ignorava. Passa a calcular riscos de forma mais racional. Agora vamos falar sobre um erro silencioso que trava muitas pessoas. Confundir informação com transformação. Assistir vídeos, ler livros, estudar estratégias é importante. Mas se não houver aplicação prática, nada muda. Conhecimento acumulado sem execução gera frustração. Carnegie aplicava rapidamente o que aprendia. Ele ajustava no caminho. Ação gera clareza. Clareza gera confiança. Confiança gera escala. E aqui está um ponto que poucos admitem. Prosperidade exige tolerância ao desconforto social. Quando você começa a crescer, algumas pessoas podem estranhar, podem questionar, podem ironizar. Se sua necessidade de aprovação for maior que sua visão de crescimento, você vai desacelerar. Crescimento às vezes é silencioso. Você não precisa anunciar cada passo, mas precisa sustentar internamente sua decisão. Agora pense. Se nada mudar na sua forma de pensar, onde você estará em 5 anos? Provavelmente com uma versão ampliada da realidade atual. Prosperidade não surge por acaso. Ela é construída por decisões repetidas alinhadas a uma visão clara. E aqui vai uma verdade direta. Não é o mercado que limita a maioria das pessoas. É a régua mental que elas carregam. Se sua régua interna diz que ganhar X por mês já é o máximo possível para você, suas decisões vão girar em torno desse limite. Expandir prosperidade começa expandindo essa régua.
Mas isso precisa ser feito com base em competência. Sonhar alto sem desenvolver habilidade gera frustração. Visão alta combinada com habilidade crescente gera resultado. Então pergunte-se: quais habilidades eu preciso desenvolver para operar no próximo nível? Comunicação, negociação, gestão, estratégia financeira, construção de ativos digitais. Prosperidade é previsível quando competência encontra oportunidade. E oportunidade aparece para quem está preparado para enxergá-la. Agora voltamos ao início. O pensamento que bloqueia sua prosperidade pode ser resumido assim: isso não é para mim. Enquanto essa frase existir dentro de você, qualquer avanço parecerá estranho. Mas no momento em que você substitui por eu posso aprender o que for necessário para crescer, a estrutura muda. Você deixa de buscar atalhos e começa a construir base. Prosperidade sólida é construída como estrutura de aço. Planejamento, visão, disciplina, execução contínua. Nada glamouroso no começo, mas extremamente poderoso no longo prazo. Se você quiser, no próximo bloco posso aprofundar ainda mais. Como definir uma meta de expansão realista e estratégica. Como sair da estagnação financeira passo a passo. Como construir sua primeira fonte de ativo. Como organizar sua vida para criar espaço de crescimento. Como fortalecer mentalmente sua tolerância ao risco. Agora que entendemos o pensamento que bloqueia a prosperidade, os mecanismos psicológicos por trás dele e os princípios de construção mental, precisamos transformar tudo isso em direção concreta. Porque clareza sem decisão é apenas reflexão confortável. E prosperidade não nasce do conforto. Ela nasce da decisão estruturada. Vamos começar com meta de expansão realista. Erro comum: definir metas baseadas em emoção. Quero ganhar o dobro em 3 meses. Isso pode até acontecer, mas se não houver estrutura, vira frustração. Meta estratégica precisa de 3 elementos: clareza numérica, prazo coerente, plano de desenvolvimento de habilidade. Se hoje você ganha X, a pergunta não é apenas como dobrar isso. A pergunta correta é: quais competências preciso desenvolver para justificar dobrar isso? Renda é consequência de valor percebido. Quanto maior o valor que você entrega, maior a remuneração possível. Então, em vez de focar apenas no dinheiro, foque em se tornar mais valioso. Agora vamos para um plano de saída da estagnação. Passo 1. Diagnóstico financeiro real. Você sabe exatamente quanto entra, quanto sai, para onde vai. Quem não mede, não controla. Carnegie era obcecado por números. Prosperidade exige lucidez. Passo 2. Eliminar vazamentos invisíveis. Pequenos hábitos de consumo impulsivo são sintomas de mentalidade imediatista. Não é sobre cortar tudo. É sobre alinhar consumo com visão. Passo 3. Criar margem. Sem margem financeira e mental, não há expansão. Margem é o espaço que permite investir. Investir em conhecimento. Investir em estrutura. Investir em ativos. Agora vamos falar sobre ativos. Muitas pessoas trabalham para gerar renda. Poucas trabalham para construir ativos. Ativo é algo que gera retorno contínuo. Pode ser um negócio. Pode ser um produto digital. Pode ser participação societária. Pode ser um investimento estruturado. Pergunta crítica: você está construindo algo que continuará gerando valor daqui a 5 anos? Ou sua renda depende exclusivamente da sua presença ativa diária? Carnegie não ficou apenas vendendo horas. Ele construiu sistemas industriais. Hoje, a lógica é a mesma, apenas em outro formato. Você pode construir ativos digitais, marcas pessoais, serviços escaláveis. Mas isso exige visão de longo prazo. Agora, organização pessoal para crescimento. Se sua agenda está completamente lotada de urgências, você nunca terá espaço para estratégia. Você precisa criar blocos semanais para estudo direcionado, planejamento financeiro, análise de oportunidades, desenvolvimento de habilidade-chave. Prosperidade exige intencionalidade. Nada relevante cresce por acaso. E agora chegamos a um ponto central: tolerância ao risco. Risco não é imprudência. Risco é a possibilidade calculada de ganho. Quem evita todo risco também evita todo crescimento relevante. Mas aqui está o equilíbrio. Nunca arrisque por impulso.
Nunca arrisque sem entender o cenário. Nunca arrisque movido apenas por emoção. Mas também nunca deixe de agir por medo imaginário. Fortalecer tolerância ao risco é treinar sua mente para agir mesmo com incerteza parcial. Porque certeza absoluta raramente existe. Agora, uma reflexão final profunda. Se você continuar com os mesmos padrões mentais, com as mesmas conversas, com os mesmos hábitos financeiros, com o mesmo nível de disciplina, onde você estará daqui a 5 anos? Provavelmente um pouco melhor, mas não radicalmente diferente. Prosperidade relevante exige ruptura interna. Não ruptura externa dramática, mas ruptura de padrão mental. Andrew Carnegie não tinha recursos extraordinários no início. Ele tinha clareza de direção. E clareza sustentada por decisão. A decisão é o ponto invisível onde a mudança começa. Não é quando você ganha mais. É quando você decide pensar diferente. É quando você para de negociar sua visão com seus medos. É quando você assume responsabilidade completa pela própria expansão. Sem culpar o mercado. Sem culpar o governo. Sem culpar a origem. Responsabilidade total não é peso. É poder. Porque o que depende de você pode ser alterado por você. E o pensamento que bloqueia sua prosperidade perde força quando você começa a agir apesar dele. Talvez ele ainda apareça. Talvez a dúvida ainda surja. Mas agora você reconhece. E quando reconhece, você escolhe. Prosperidade não é evento. É processo. Não é sorte. É construção. Não é impulso. É consistência estratégica. A pergunta final não é se você é capaz. É se você está disposto a sustentar a construção necessária. Porque no fim das contas, não é sobre Carnegie. É sobre você. E o padrão mental que você decide manter. Ou substituir. Se quiser, posso transformar esse roteiro em versão ainda mais intensa para retenção máxima, adicionar ganchos estratégicos para audiência ou adaptar para formato de vídeo viral de alto impacto.